Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27 de Química, que fala um pouquinho sobre a composição dos minerais. Então acompanhe comigo a partir da página 217. O que são os minerais? Os minerais eles podem ser definidos como um sólido que a gente encontra na natureza. Ele é inorgânico, homogêneo, porque a gente não consegue verificar outras substâncias no seu interior, de composição química bem definida, com uma estrutura que a gente chama de estrutura cristalina. Nós encontramos os minerais nas rochas. Então, as rochas, elas são agregados da natureza que nós encontramos com dois ou mais minerais em proporções bem definidas que vão compor aí a crosta terrestre do nosso planeta e também os outros planetas rochosos do nosso sistema solar. Vamos ver lá as três principais áreas da ciência que estudam as rochas e os minerais. Tem a mineralogia, que é uma das áreas que compõe a geologia. Ela se especializa no estudo da composição química, na estrutura cristalina e nas propriedades físicas dos minerais e dos artefatos que são mineralizados. A petrologia é a parte da geologia que estuda as rochas para definir qual é a sua característica, sua constituição, como que ela se formou e qual é a sua evolução. E a química, ele verifica como os minerais são classificados, geralmente como sólidos inorgânicos, e também estudam aí os químicos inorgânicos e também de alguns materiais. Então a gente vai falar sobre a química e a estrutura dos minerais, Como que a partir de rochas e minerais a gente consegue produzir chips de computadores e prédios de muitos andares? Como que a gente pode escolher entre os diferentes tipos de minerais o qual é o melhor para tal finalidade, para uma construção ou então para fazer um simples artesanato? Essas respostas elas vão atrás de três parâmetros, que são a quantidade e a proporção dos elementos químicos que compõem, os tipos de ligação que tem entre esses elementos e como que se dá os arranjos dos elementos, ou seja, qual é o tipo de estrutura cristalina que esses elementos podem formar. Então, esses parâmetros que vão reger as características e as propriedades, se é elástico, se é mecânico, se tem característica elétrica ou óptica, dos minerais, como a cor, a dureza, a condutibilidade elétrica, do calor, brilho, densidade, magnetismo, entre outras características que formam um conjunto de opção de diferentes usos e aplicações para os diferentes tipos de minerais. Existem mais de 5.400 tipos de minerais com diversas composições, características e aplicação bem variada, bem diversificada. E de todos os elementos da tabela periódica, a grande maioria a gente encontra em algum tipo de mineral. Os elementos que a gente encontra em maior abundância na crosta terrestre, na crosta do nosso planeta, é o oxigênio e o silício. E os minerais mais abundantes são o feldespato e o quartzo, que contém justamente esses dois elementos químicos, oxigênio e silício na sua composição. Nós vamos relembrar, a gente já aprendeu sobre os tipos de ligações que existem, mas nós vamos relembrar os tipos de ligações que a gente encontra nos átomos dos elementos químicos. A ligação iônica, ela ocorre com uma transferência de elétron de forma definitiva. Então, a gente vai formar um cátion e um ânion. Então, a gente tem aí uma ligação que vai acontecer pela atração eletrostática entre um cátion de carga positiva e um ânion de carga negativa. Então, exemplo aqui, o cloreto de sódio formando essa ligação iônica. A ligação covalente ocorre através do compartilhamento de elétrons. Então, a gente tem a formação desses sólidos covalentes com algumas características específicas, como uma alta insolubilidade na água, uma grande estabilidade e um alto ponto de fusão e de ebulição. Um exemplo de ligação covalente é o diamante, que é um dos alótropos do carbono, assim como o carvão e a grafite, Ele é formado apenas por átomos do elemento químico carbono que são ligados por ligação covalente, mas essas substâncias se diferem como? Nas suas estruturas cristalinas, tanto o diamante quanto o carvão e o grafite. E as ligações metálicas, elas são formadas por uma rede de átomos compactados, com aqueles elétrons de valências que ficam deslocalizados. É diferente do que acontece em ligação iônica e ligação covalente. Esses elétrons, eles não são localizados em nenhum átomo específico. Ele forma aí esse mar de elétrons, que percorre toda essa estrutura cristalina. Eles são elétrons livres. Então, esses átomos que os elétrons deixam para trás, eles se tornam íons positivos, e a interação entre esses íons e os elétrons de
valência dá origem a essa força de ligação que mantém essa estrutura metálica unida. Esse tipo de ligação permite que estes minerais tenham características específicas também, como alta condutibilidade térmica e elétrica, e sejam bem maleáveis, flexíveis e dúcteis. Dá para a gente fazer aquelas chapas metálicas. Agora a gente vai falar sobre a França de Van der Waals. É um tipo de interação intermolecular de natureza eletrostática e tem uma fraca intensidade, que acontece entre os átomos e moléculas que não fazem parte de nenhum reticulado cristalino, nem iônico, nem metálico. Ele também é chamado de dipolo induzido ou de forças de London. O grafeno, por exemplo, como o diamante, ele é formado por átomos de carbono que são ligados por ligações covalentes. Porém, esses átomos no grafeno formam uma estrutura plana, como se fosse uma folha, uma película. Essas folhas de grafeno podem interagir com outras por meio dessa força de Van der Waals. A sobreposição de muitas folhas de grafeno forma o grafite do lápis, e como que ela é uma interação fraca, permite que a gente possa riscar uma folha com o lápis, né? E algumas camadas vão se desprendendo da grafite e sejam fixadas aí no papel. Através desse tipo de força que ela não é tão forte, por isso que se desprende. Vamos falar sobre as estruturas cristalinas. O que são as estruturas cristalinas? A configuração espacial de um mineral, ela é pré-determinada pelos elementos que constituem e pelas condições do ambiente durante a sua formação, a formação desse mineral. Então a gente consegue diferenciar alguns minerais pela sua estrutura cristalina. Um cristal, ele é uma matéria formada a partir de um arranjo ordenadinho dos átomos, moléculas e íons. Como existem diversas unidades repetidas, a gente consegue identificar o material pelo meio da sua estrutura cristalina. Existem 7 sistemas de estruturas cristalinas, também denominados reticulados, o que pode variar, totalizando 14 tipos de redes cristalinas, conhecidas como rede de Bravais. Que são essas 14 redes de Bravais. A gente tem as cúbicas, as tetragonais, as ortorróbicas, a trigonal, monoclínicas, triclínicas e trigonal. Todos os minerais que a gente encontra na natureza ou que são sintetizados em laboratório têm um desses tipos de estruturas cristalinas. Por mais que a gente não observe, né, a olho nu, somente no microscópio, a gente consegue somar várias dessas estruturas, a gente consegue ver, né, a composição e a gente vê essa formação de cristais bem bonitinhos e eles vão ter esses formatos bem bonitos, bem maravilhosos que a gente encontra na natureza e podemos utilizar no dia a dia. Agora a gente vai fazer atividades da página 220. A primeira atividade: utilize um transferidor para desenhar em seu caderno a estrutura de cada uma das classes cristalinas apresentadas na imagem a seguir. Então, a gente tem todas essas imagens, que é basicamente o que a gente já tem a copiar essas 14 redes de Bravais no caderno, mas você pode apenas estudar aí a partir, você pode colocar o transferidor em cima dessa imagem aí na apostila e você consegue ver a angulação dessa formação desses cristais. 2. Explique com suas palavras como ocorre a condução de corrente elétrica nos minerais formados por ligações metálicas. Se necessário, esquematize sua explicação. Então, devido à presença dos elétrons que ficam deslocalizados na estrutura dos minerais, esses elétrons eles se encontram livres e, ao serem perturbados por alguma diferença, por exemplo, há uma aplicação de voltagem por uma fonte externa, a gente consegue ver ele se dirigindo do polo positivo dessa fonte externa. Então, há a movimentação desses elétrons que a gente chama de corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos elétrons. Vamos falar algumas aplicações dos minerais. Primeiro aqui a calcita. Devido à inclusão de outros materiais ou impurezas, a calcita pode ser encontrada na natureza com diferentes colorações, como transparente, rosa, amarela, branca, azul ou verde. O carbonato de cálcio é utilizado em adesivos e selantes, cosméticos, alimentos, tinta, papel, medicamentos, plástico e construção civil. Outro mineral agora é o ouro. O ouro puro é muito mole, sendo utilizado na forma de ligas metálicas com prata e cobre. Ele é usado em odontologia e medicina, joias e artes, medalhões e moedas e em ligotes, instrumentos científicos e eletrônicos, circuitos de computador como eletrólito na indústria de galvanoplastia e em muitas aplicações para a indústria aeroespacial.
Outro mineral, o minério de ferro. A crosta terrestre possui mais de 5% de ferro na sua composição. O minério de ferro é usado para fabricar aços de vários tipos e outros produtos metalúrgicos como ímãs, autopeças e catalisadores. O carbonato de lítio, mais da metade da produção de lítio é utilizado atualmente para a produção de baterias. O lítio ele pode ser utilizado na fabricação de baterias de computadores, telefones celulares e outros equipamentos. Ele também é usado na produção de vidros e cerâmicas resistentes ao calor, além de ligas metálicas para aeronaves. E a halita. Esse mineral é tipicamente incolor ou branco, mas também pode apresentar outras colorações de acordo com a presença de outros materiais ou algumas impurezas. O cloreto de sódio ou halita é usado na dieta humana e animal e também tem utilidade na produção do hidróxido de sódio, carbonato de sódio, soda cáustica, ácido clorídrico, cloro e sódio metálico e é usado em esmaltes cerâmicos, metalurgia, águas minerais, fabricação de sabão, descongelamento de rodovias, fotografia, equipamento científico e com peças óticas também. É o sal de cozinha, ele é um mineral. Agora vamos fazer as atividades finais da página 222 em diante. Não é difícil que você já tenha tido algum contato com um mineral sem ter sido modificado no seu dia a dia. Dê exemplos de minerais que você conhece e quais elementos você acha que os compõem. Então, uma resposta pessoal, você pode falar sobre algum mineral que há aí na sua casa, ou que então você tem de alguma ornamentação, e você coloca aí, tenta pesquisar que tipo de mineral que o compõe. Leia o texto a seguir para responder as questões 4 e 5. Companhia Vale do Rio Doce. Empresa criada em 1º de junho de 1942 pelo Decreto-Lei número 4.352, temos como acionista principal o governo federal, constituído em 11 de janeiro de 1943 no Rio de Janeiro. Então, o Distrito Federal funcionou como empresa estatal até 6 de maio de 97, quando foi privatizada. Segunda maior companhia mineradora do mundo, adotou a marca Vale em 2007. Exportaria minério de ferro aos países aliados, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, durante o conflito armado, por preços previamente definidos. Esta negociação, concretizada nos Acordos de Washington, assinados em 3 de março de 1942, temos como signatário o Brasil, os Estados Unidos e a Inglaterra, estabeleceu as bases para a montagem de uma companhia de exploração e exportação de minério de ferro e garantiu recursos para a compra de equipamentos para a Companhia Siderúrgica Nacional, fundada no ano anterior. A década de 60 foi marcada também pela descoberta em 67 das jazidas no sul do Pará, na Serra de Carajás, que se revelaram os mais significativos depósitos ferríferos do país, incluindo uma ampla gama de outros minerais. Aponte uma possível justificativa para a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Bom, você pode observar que há a questão de interesse econômico e de exploração desses locais aí que eles encontraram essas jazidas, mas você pode interpretar da sua maneira. Entre os produtos comercializados pela Companhia Siderúrgica Nacional, existem embalagens de aço que são indicadas para armazenamento de solventes e materiais químicos. Por que a utilização de uma embalagem como essa pode ser mais adequada do que a de uma embalagem de plástico? Porque o aço é um material menos reativo, então ele é mais seguro para armazenar os materiais químicos. Então, a gente pode ver também a questão da química verde, que a gente tem aprendido em química. 6. No início do capítulo foi dito que o granito é um material utilizado em pisos e pias de cozinha e banheiro. Frequentemente vamos encontrar na mesma casa ou em casas diferentes granitos de diferentes colorações. Por que isso ocorre? Porque o granito ele é formado principalmente por quartzo, feldspato e mica, além de outros minerais. Depende muito da quantidade e da proporção de cada um desses minerais, o granito ele pode ter coloração diferente. Os feldspatos e o quartzo são os minerais mais abundantes na crosta terrestre. Quais elementos fazem parte da composição desses minerais? Então, a gente encontra o silício e o oxigênio. Os elementos mais abundantes da crosta terrestre, além desses, são potássio, sódio, cálcio e alumínio. 8. Na formação da Terra, existem menos de 100 tipos de minerais e atualmente são conhecidos mais de 5.400 tipos diferentes. Mesmo considerando a escala de tempo de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, como é possível esse aumento na variedade de minerais? Bom, a gente vê as diferentes condições físico-químicas, geológicas, biológicas que tem ao longo da história. Então, tem diferentes condições de temperatura e pressão que vão modificar e interferir na formação dos minerais.
Leia o texto a seguir para responder as questões 9 e 10. Minério é um agregado de minerais rico em um determinado mineral ou elemento químico que é economicamente e tecnologicamente viável para a extração ou mineração. O cobre, por exemplo, acontece naturalmente em alguns tipos de rochas, mas só é possível tornar-se um minério quando se concentra em quantidades elevadas e é possível de ser extraído da natureza. O texto diz que um minério precisa ser economicamente e tecnologicamente viável. Em relação a isso, cite 3 características que podemos analisar em um mineral considerando suas possíveis aplicações. Bom, condutibilidade elétrica e térmica, propriedades ópticas, características para a produção de eletrônicos, computadores e também de instrumentos científicos. 10. Quais características apresentadas pelo cobre permitem, por exemplo, que ele seja matéria-prima de panelas para alimento e fios elétricos? Bom, a gente vê que a produção de panelas e fio elétrico está contando com a condutibilidade térmica, maleabilidade e resistência mecânica desses materiais. 11. Quais são os principais parâmetros que definem as características dos minerais? Bom, o tipo é a proporção dos elementos químicos na fórmula desse mineral, o tipo de ligação química que constitui e o arranjo espacial dos átomos. 12. O diamante e o grafeno são formados pelo mesmo elemento e pelo mesmo tipo de ligação química, a covalente. Explique por que essas duas substâncias apresentam propriedades físicas tão diferentes, justamente por conta das suas estruturas espaciais e também as condições geológicas da sua formação. 13. Uma amostra de mineral foi analisada em laboratório e foram obtidos os seguintes resultados: insolúvel em água, não foi riscado por nenhum outro material, altamente estável, não conduz eletricidade. Levante hipóteses sobre qual seria a ligação química na estrutura do mineral em questão. Bom, não é constituído por uma ligação metálica ou iônica, é extremamente duro, já que não foi riscado por outro material. Um bom palpite seria que poderia ser o diamante. Um dos parâmetros que define os tipos e características dos minerais é o seu arranjo e ordenação no espaço. Assim, as redes de Bravais são muito importantes para o estudo dos minerais. Observando a estrutura da halita apresentada a seguir, identifique a qual rede de Bravais ela pertence. É um cúbico simples. 15. Conhecer a estrutura dos minerais é imprescindível para determinar suas propriedades e características. Sobre ela, assinale a alternativa falsa. Falsa está em D, onde fala que os minerais apresentam necessariamente metais em sua composição. 16. Os minerais são muito importantes para a extração de substâncias usadas como matéria-prima nos mais diversos processos industriais. Cite um exemplo de mineral, o produto que ele gera e sua aplicação na sociedade. Então, um exemplo, o carbonato de lítio, que ele pode ser utilizado para obter os íons lítio ou lítio metálico na produção de remédios como antidepressivo até de baterias recarregáveis. 17. O minério exportado pelo Brasil em maior quantidade é extraído principalmente em Minas Gerais e Pará. Esse minério vem da mineração de hematita para obtenção de óxido de ferro e posterior produção de ferro. 18. A criolita é um minério cujo principal componente é o fluoreto de alumínio e sódio. Sua principal aplicação é na produção do alumínio, na qual é adicionada a alumina, obtendo-se uma mistura de temperatura de fusão de 950 graus Celsius, tornando economicamente viável a eletrólise da alumina e a obtenção do metal alumínio. A relação entre a massa de sódio e de alumínio na criolita é de 23:9, portanto a fórmula mínima do fluoreto de alumínio e sódio é o que está na alternativa D, Na3AlF6. 19. Prata e mercúrio podem ser encontrados na natureza na forma de minérios como sulfetos, argentita e cinábrio. Nesse caso, os metais podem ser facilmente obtidos a partir de reações de oxirredução. Com base nas reações apresentadas, responda: qual é a função inorgânica das substâncias mencionadas no enunciado? Bom, sal. O dióxido de enxofre liberado na reação 2 pode ser utilizado na indústria em uma das etapas do processo de fabricação de um ácido muito importante. Qual é o nome desse ácido? É o ácido sulfúrico. 20. Diversos povos africanos apresentavam uma relação especial com os metais, sobretudo o ferro, e assim, muito do conhecimento que chegou ao Brasil sobre obtenção e forja tinha origem nesse continente. Entre os negros do período colonial, os ferreiros, com seus martelos e bigornas, desempenhavam importante papel político e financeiro. Pode-se realizar a produção do ferro metálico a partir da reação da hematita, minério rico em óxido férrico, com monóxido de carbono.
Sabendo-se que é obtido como subproduto um gás responsável pelo efeito estufa, faça o que se pede. Escreva a equação química balanceada que representa a transformação mencionada no texto. Então, a gente tem aqui, ó, o óxido de ferro mais o monóxido de carbono, dando ferro e gás carbônico. B. Com base em seus conhecimentos de química verde, determine a economia atômica do processo. Então, a gente vê aqui a massa do processo desejado e a massa total dos reagentes. A gente consegue chegar na massa de cada um dos reagentes e dos produtos. Então, o produto desejado é o ferro metálico. A massa dele é 112 gramas. Então, a economia atômica desse processo é qual? 45,9% de economia. 21. Dos minerais, a bauxita, composta por cerca de 50% de óxido de alumínio, é o mais importante minério de alumínio. As seguintes etapas são necessárias para a obtenção de alumínio metálico. A dissolução dele é realizada pela solução de hidróxido de sódio a 175 graus, formando a espécie solúvel. Com o resfriamento da parte solúvel ocorre a precipitação. Quando o hidróxido de alumínio é aquecido a 1050 graus, ele se decompõe e depois ele é transferido para uma cuba eletrolítica e fundido em alta temperatura com auxílio de um fundente. Através da passagem de corrente elétrica entre os eletrodos da cuba eletrolítica, obtém-se o alumínio reduzido no cátodo. As etapas 1, 2 e 5 referem-se respectivamente a fenômenos químico, químico e químico. Alternativa E. 22. A implantação de uma empresa de mineração para explorar os recursos naturais de uma região deve considerar os impactos ambientais e a viabilidade econômica do minério que será extraído da crosta terrestre. Por exemplo, para a obtenção do manganês encontrado em jazidas de pirolusita, que contém o óxido de manganês em impurezas, é essencial a determinação do teor de óxido de magnésio. Nesse minério, processo realizado em várias etapas em um laboratório. Uma das análises químicas realizadas durante o processo consiste na adição dos ácidos oxálico e sulfúrico em uma amostra de pirolusita, que reagem de acordo com a equação química. Considerando-se as informações e as relações entre as substâncias representadas na equação química, é correto concluir que um dos reagentes citados é uma substância orgânica. Alternativa D.